O nome de Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Vamos dar início a mais um culto de adoração a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nesse santo serviço de culto, queridos irmãos, convidamos a toda a querida Irmandade, aos nossos amigos que nos acompanham através da internet, que possam cantar os hinos que vão ser ministrados neste culto online, porque quando nós cantamos os hinos em memória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso coração vai ficando preparado, nós vamos entrando em comunhão. Aquilo que às vezes é incompreensível para nós acontece. Uma emoção nova toma o nosso ser. Então é importante cantar os hinos e o Senhor se agrada quando nós o adoramos com louvores. Se não for possível que você cante os hinos, que você possa meditar nas palavras, que você possa sentir aquilo que a letra quer expressar, para que possamos ter um culto, não que vai ter uma ou duas pessoas assistindo e outras participando, mas que todos nós possamos participar juntos. Convido ainda, sendo possível, que você possa compartilhar este culto, este canal, esta página, com pessoas que você saiba que esteja precisando de um auxílio, que esteja padecendo de algum mal, seja uma enfermidade, seja uma opressão, seja uma dúvida, uma perturbação, uma depressão. Nós não temos condições de ajudar, mas juntos em comunhão, nós podemos tudo diante do nosso Senhor. Iniciando o Santo Serviço de Culto, convido que possamos cantar juntos o hino que no livro de louvores do Inário da CCA está no número 322.
Aleluia. Em continuação, antecedendo o momento da oração, vamos cantar o hino 69. Bem, queridos irmãos e irmãs, neste momento nós iremos aos pés do Senhor com oração, confessando ao Senhor as nossas faltas, apresentando ao Senhor todos os nossos pedidos que temos feito na presença dEle, não por costumes, porque nós não devemos ter a nossa fé de costumes, irmãos. Nós devemos ter a nossa fé verdadeira, crendo que há um Deus que fez os céus e a terra, que mandou o próprio Filho, Jesus, o Cristo, a este mundo, para que nós todos tivéssemos direito à salvação. Tem muitos irmãos, irmãs, que mandam pedidos de oração, que fazem pedidos especiais para nós. E, irmãos, é bom que nós possamos testificar a querida Irmandade, porque nós anunciamos a prova, nós anunciamos a dificuldade, e o Senhor também se alegra que anunciemos quando o Senhor nos dá a vitória. Dias atrás anunciamos por um servo de Deus que estava muito mal,
com a Covid. Para nossa surpresa, ontem ele estava tocando no ensaio que teve aqui na congregação. Também ontem pela manhã anunciamos o Serginho, esposo da Adriana Barros. Esta mulher, essa irmã, foi quem apresentou a CCA para a rádio. Primeira vez que nós fomos a uma programação de rádio foi através do trabalho dela. Temos ela em alta estima pelo que ela já fez pela nossa igreja. E ontem oramos, junto de outras igrejas, pelo esposo dela que estava entubado pela Covid-19. À noite já chegou a notícia que ele já foi extubado, já passa bem, nos próximos dias deverá receber a alta também. Tudo isso é motivo de darmos louvores e glórias ao nosso Deus. Mas continuemos, irmãos. Ontem também estava fazendo uma caminhada com a minha esposa, passamos por uma família, eles não nos conhecem, mas nós conhecemos a netinha, a Camilinha, que na igreja orou pelo tratamento do câncer. Ontem passei por ela, já está cabeludinha e o nome de Deus está sendo glorificado. Está com a remissão da doença. Temos certeza que esse mal nunca mais perturbará aquela família também. Mas continuemos, irmãos, orando. Tem uma criança que passou pelo tratamento, houve a reincidência da enfermidade do câncer. O nome dele é Vitor Mestrina. A família está na luta e nós estamos na oração. Pode ser que eles nunca venham a saber de nós. Pode ser que os pais não conheçam a CCA, mas nós estamos aqui batendo na porta da misericórdia para que essa criança se restitua de toda a sua plena saúde e que o nome de Deus possa ser glorificado. Tantas outras crianças que estão nesta enfermidade, tantas outras enfermidades, vamos apresentar, irmãos. É a igreja do amanhã, é a igreja do futuro. Tantas crianças que ficaram órfãs, tantas crianças que perderam condições financeiras nesta pandemia, mas tudo está na mão de Deus. Vamos orar pelas nossas crianças. Também na enfermidade do câncer, continuemos orando pela Juliana, pela Valéria, pela Maria Braga, pelo Diego. Também pelo senhor Paulo Pim, no tratamento dos rins. A irmã Elisa, que tem um tumor na hipófise, que está sofrendo muito. Teu filho Miguel, caro servo de Deus, que está sofrendo por questões da política arbitrária dentro das igrejas. Vamos orar para que o Senhor restitua a fé plena em Jesus Cristo e que nenhuma perturbação possa tirar o foco da comunhão deste jovem com nosso Senhor. Vamos continuar orando, irmãos, pela Josefa, pela Neuza, pela Fabi, pela Rose, Leni, Neuza Regina, Nilza, Maria Regina, Senira, Sônia Barreto, que são alguns dos nossos irmãos e irmãs que nos acompanham também através das lives. Essa manhã, o Senhor me despertou para que possamos orar por uma pessoa que é um amigo, conheci há pouco tempo. Ele trabalha com vendas de artigos muito caros para homens, roupas, coisas de vestuário. É uma pessoa, irmãos, que sempre que você chega perto, as pessoas com quem ele trabalha, você se sente renovado, se sente uma energia, você sai melhor do que você entrou. Mas hoje o Senhor me despertou pela manhã para que pudéssemos orar por ele. O nome dele é Sérgio Luizeto, é filho de um lar cristão, teve muito sucesso na vida comercial, está vivendo a plenitude da ocupação profissional dele. Só que, irmãos, entre o espírito, a alma, o coração, tem um espaço que é só Deus que pode ocupar.
não sabemos o que passa na vida dele, mas nós vamos orar para que o Senhor acalme qualquer tempestade e aplane os caminhos da vida dele também. É muito importante, irmãos. Tem pessoas que vendem carro, tem pessoas que vendem obra de arte, tem pessoas que vendem alimentação, outros vendem vinhos raros, tem pessoas que vendem um pedaço de terra, outros vendem apartamentos nos prédios mais caros da cidade. E sempre, irmãos, quem trabalha com venda não pode ter problema, não é isso, irmão Bruno? Porque se ele chegar para o cliente dele e apresentar o problema que ele está passando e não uma oportunidade para a pessoa se sentir lucrativa, as coisas não acontecem. Então nós devemos orar pelos vendedores também, está escrito na palavra. As pessoas que vendem imóvel, sonho, roupa, carro, projeções, conselhos, cursos. Devemos orar, porque aquilo que eles falam, que se cumpra, e que Deus possa cuidar da vida deles também. Vamos orar, irmãos. Foi um pouco extensa essa hora da oração, mas renove a tua comunhão, porque hoje é dia de Deus falar com as nossas almas. Em comunhão, busquemos a face do nosso Deus em oração, tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória ao Criador. Bondoso Deus, eterno Pai, outra vez nos encontramos, Senhor, de joelhos prostrados, em ato de humilhação na Tua presença, rendendo-lhe graças pela boa sorte que coube a nós de sermos chamados Teus filhos e herdeiros das Tuas promessas. Graças te damos pelo fôlego de vida, pelo calçado, pelo vestido, pelo alimento e por tudo bem que temos alcançado das Tuas mãos, ó Senhor. Ainda que debaixo de algumas provações, de lutas, mas, Senhor eterno, a Tua misericórdia tem se renovado nas nossas vidas todas as manhãs. Se ainda assim temos feito, Senhor eterno, obras, cometido alguns deslizes, por pensamentos também, que não sejam agradáveis a Ti, te pedimos, perdoa as nossas faltas por amor do Teu santo nome e permita que possamos andar pelos caminhos do centro da Tua vontade. Limpa as nossas vestes, não deixe, Senhor, que qualquer erro que tenhamos cometido, qualquer obra que tenhamos praticado ou pensado, nos afasta do Teu amor, nos afaste do Teu cuidado, Senhor. Por aqueles que nós temos pedido, pelas nossas famílias, pelo amor do Teu santo nome, perdoa as nossas faltas, Senhor, e venha ao encontro das nossas necessidades. Te apresentamos todos os pedidos de oração da igreja, Senhor. A lista de transmissão da igreja, seja no YouTube ou no Facebook. Senhor eterno, não para. O Teu povo tem pressa, o Teu povo tem fome, o Teu povo tem causa, o Teu povo tem necessidade que confia nas Tuas mãos. Nós te pedimos, Senhor, que não olhe para a nossa condição, não olhe, Senhor eterno, para a nossa situação atual, mas pelo amor do Teu santo nome, Senhor, toma nas Tuas mãos toda enfermidade, toma nas Tuas mãos, Senhor eterno, todos os pedidos de oração pelo amor do Teu santo nome. Quanto leito, Pai, de dor, quanto leito de enfermidade, Pai, quantas as vezes, Senhor eterno, vemos uma pessoa, uma criança, uma pessoa de mais idade bem, no outro dia está mal de saúde, Senhor. Senhor, renova a saúde no meio de nós, pelo amor do Teu santo nome. Cumpra os desejos dos nossos corações, ó Pai. Tem piedade de nós, pelo amor do Teu santo nome. Nós que clamamos, por aqueles que clamamos, pelo amor do Teu nome, pelos nossos filhos, pelos nossos pais, pelos nossos amigos, Senhor, vem ao nosso encontro. Enfermidades que dizem ser incuráveis, Senhor, mas para Ti, Senhor, não existe nada impossível. Causas, Senhor eterno, que disseram que é impossível, mas para Ti não tem nada impossível, Senhor. Sobre o impossível ao Rei da Glória. Glória ao nome santo do Senhor. Te apresentamos, Senhor, todos os pedidos do Teu povo. Te apresentamos esses pedidos que foram feitos menção, Senhor, pelas crianças que sofrem enfermidades, Senhor eterno, do câncer, da dislexia, Senhor eterno, enfermidades, Senhor eterno, de fibrose, enfermidades tantas outras,
encontra, Senhor eterno, difíceis para os pais, difíceis para as crianças, mas tudo aquilo que é difícil para o homem, Senhor, não é difícil para Ti, ó Pai. Passa com Teu bálsamo, Senhor, passa com os Teus anjos, dispensando saúde nos hospitais, Senhor, dispensando saúde nas casas, Senhor eterno, e coloca essa nova geração, Senhor, de pé, com saúde, pelo amor do Teu santo nome, e permita que haja um despertamento nos pais, Senhor, nas famílias, para que essas crianças possam ser, Senhor eterno, admoestados nos Teus caminhos, pelo amor do Teu santo nome. Por certo, Senhor, aqueles que nós oramos, Senhor, aqueles que nós pedimos, que não sabemos se são de lar cristão ou não, mas Tu conhece cada coração, Tu conhece cada alma, Tu conhece cada criança, cada jovem, Senhor, que precisa do Teu abraço nesse momento, Senhor. Aquilo que não subiu na mente, não desceu no coração, porque muitas das vezes as crianças, os jovens estão lutando pela sobrevivência. Tu pode nesse momento abraçar essas almas, Senhor. Leva saúde onde há enfermidade, ó Pai. Leva consolo onde há choro, Senhor. Leva alegria onde há perturbação de espírito, pelo amor do Teu nome. Te apresentamos, Senhor, tantos os outros pedidos de oração. Te apresentamos os vendedores, aquelas pessoas, homens e mulheres que trabalham com vendas, Senhor. É uma noite de segunda-feira, quanto plano interrompido, quanto projeto que não deu certo, Senhor, mas que haja fé no meio da igreja, que amanhã será um dia de vitória para todos. Glória, glória ao nome santo do Senhor, que Tu possa entrar, Senhor, aonde está tudo fechado, tudo parado, e abrir as portas, Senhor, para que possa haver a plenitude da Tua bênção na vida de todos. Pai de misericórdia, por todos que nós pedimos, Senhor, Tu conhece a condição de cada um, Tu conhece, Senhor, os problemas de cada um. Vai ao encontro, pelo amor do Teu santo nome, e faça que possam viver em novidade de vida. Pai de misericórdia, quer estar conosco, pelo amor do Teu nome, no decorrer desse culto, e manda para nós um passo da Tua palavra. Isso tudo pedimos com rendimento de graças, em nome de Jesus, o nosso Senhor, que vive para sempre. Amém. Glória, glória ao Senhor. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória. Aleluia. Glória ao Senhor. Bem, queridos irmãos, queridas irmãs, todos que nos acompanham, temos reforçado aos irmãos que pudessem estar presentes nos nossos cultos presenciais, que acontecem às terças-feiras, 14 horas, quarta-feira, 20 horas, sábado, 10 da manhã, somente para as mulheres, e domingo, 10 da manhã e 18h30. Isso na nossa igreja aqui em Alphaville. Também nós temos cultos em várias outras localidades no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, na região metropolitana, nos outros estados, tem CCA no Brasil inteiro e também fora dele. E a convite que nós fazemos, irmãos, mais uma vez, seja num culto da congregação cristã apostólica ou num culto de uma outra igreja que você frequente, sendo possível, esteja presente. Ontem nós tivemos um culto nessa igreja presencial. Teve um testemunho de uma irmã que ela falou que não perde um culto online. Ela falou, mas quando a gente vem na igreja é diferente. Então pode ser que nós não possamos estar juntos, que seria um prazer enorme para nós receber a todos. Mas se você tem uma igreja que você costumava ir ou costuma ir, faça um esforço, tome os cuidados necessários, mas frequente os cultos presenciais da tua igreja. Deus se agrada quando nós vamos ao templo e a comunhão de um irmão, de uma irmã, é como uma onda, vai pegando todos, vai chegar em você e você vai sair da igreja consolado. Também os cultos online, que a partir de hoje começaram agora de segunda a segunda, às 10, às 14 e às 20 horas. Apenas um domingo que ao invés de 20 é 18h30, o culto presencial. Então tem CCA 3 vezes por dia para você assistir
acompanhar, compartilhar e nunca se esquecer que Deus ainda continua sendo Deus da sua vida, da sua juventude. Ele não mudou. Nós podemos até ter nos distanciado um pouco por um período de tempo, mas Deus continua sendo Deus. No próximo domingo, haverá serviço de Santa Ceia nessa igreja, presencial, e para os nossos irmãos que acompanham pela internet. A celebração da Ceia do Senhor é um momento de muita comunhão com Deus. Em algumas igrejas coloca-se um bloqueio. A pessoa precisa estar com o carnê do dízimo em dias. Outros precisam estar à luz dos líderes, dos pastores, do ministério. À luz deles, a pessoa precisa estar em paz com a igreja, não se importando que haja contenda em oculto. Então, irmãos, nesse próximo domingo, convite que fazemos: participe da ceia do Senhor. Não se preocupe com o que falam e quem fala. Se você puder vir à igreja, você será muito bem-vindo às 10 da manhã, às 18h30 também. Se não for possível você estar presente, participe da ceia do Senhor na tua casa. É um momento de reverência. Separe o suco de uva. Outros têm costume de participar com vinho, mas que você possa participar do pão e do cálice. Se você não tiver nada na tua casa, se tiver um farelo de pão, se tiver água, participe. O Senhor conhece o teu coração. Mas participemos todos, porque o Senhor deixou ordenança de que sempre que nos acostarmos à mesa do Senhor, devemos relembrar o sacrifício que Ele fez por nós. Estejamos todos convidados a participar da ceia do Senhor. Não nos esqueçamos da mesa do amor, seja entregar aqui na igreja ou na igreja próxima da tua casa, roupas e alimentos não perecíveis. Do tempo que estamos vivendo, é um tempo de muita aflição nas famílias, muito frio, muita falta de ficar muito exposto à nossa falta de condições sociais. As nossas casas não são preparadas para receber esse frio. Então tem muita necessidade. Muitas vezes até pessoas que têm empregos ainda assim estão passando por alguma necessidade. Então é hora de nós nos ajudarmos, oferecendo mantimentos, roupa, cobertores na CCA, na tua igreja, na igreja mais próxima da tua casa. Não se mede assistência social por placa, mas abre o coração, que você não está fazendo para a igreja, você está fazendo para o Senhor, para que seja alcançada as vidas dos nossos irmãos menos favorecidos também. Não havendo mais anúncios, vamos cantar o hino 308, esperando que o Senhor nos mande a sua palavra.
ao Senhor. Aleluia. Bem, querida igreja, queridos irmãos, convido a todos que estão nos acompanhando nesse momento que possam abrir as suas Bíblias no livro da Epístola de Paulo aos Romanos. A carta de Paulo aos Romanos fica depois dos Evangelhos e do livro de Atos dos Apóstolos. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3. Romanos 3, iremos iniciar a leitura no verso 9 ao 20. Se você não tem a sua Bíblia, preste bem atenção na leitura. Nós iremos ler de maneira que todos possam compreender o texto. Tá bem assim? Se todos acharam, lemos juntos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. O título diz: todos os homens estão debaixo do pecado. Diz o texto: pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente, peçonha de áspides estão debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Somente até aqui, irmãos. Amém. Queridos irmãos, a palavra do Senhor hoje vem uma leitura difícil, uma leitura diferente. Paulo, o apóstolo, escreveu essa carta, essa epístola aos irmãos romanos, em que pese na estrutura bíblica ele fique logo após o livro dos Atos, dos Evangelhos. Não é a primeira carta que Paulo escreve, é uma das últimas. Na verdade, já é no final do ministério dele. E ele escreve para uma igreja grande, uma igreja que crescia, sem que tivesse sido implantada por ele. O Senhor, como não é dependente de homem, o Senhor se fez conhecido não pelo trabalho do apóstolo principal, pelo menos aos cristãos da estrutura que nós seguimos, que é a estrutura paulina, mas se fez conhecido em Roma, dos romanos, pelo trabalho dos irmãos que foram recebendo a anunciação da graça no decorrer dos anos. E Paulo tinha um prazer enorme com essa igreja e muita vontade de conhecê-los. Não tendo sido possível antes, ele escreve essa epístola, que é uma epístola de como nós devemos proceder, irmãos, como nós devemos receber, como nós devemos trabalhar e admoestar a igreja no Evangelho de Jesus. Queridos irmãos,
A palavra do Senhor é tão simples. Jesus é tão simples. Ele veio anunciando salvação. Ele veio anunciando perdão. Ele veio anunciando amor, cura. E por onde Cristo passava, tudo se sujeitava a Ele. E veja os irmãos, que o grande resultado da obra de Cristo se fez entre os doentes, entre as pessoas que não tinham referência na sociedade, que eram reprováveis na lei mosaica, porque ele veio para restituir aquilo que havia se perdido. Muitas das vezes, tivesse sido perdido mesmo antes do nascimento. Ele veio para realinhar gerações. Ele veio para trazer paz aos corações. Ele veio para trazer esperança aos que estavam perdidos. Hoje, muitas das vezes a pessoa nasce num lar e dificilmente ela consegue sair daquela estrutura de família. Ainda que hoje tenhamos educação acessível, ainda que hoje tenhamos informação na internet a quem quiser, ainda que hoje seja tudo mais palpável, ainda vemos estruturas de pessoas que nascem num ambiente difícil e aquele ambiente vai se reciclando e as gerações que vêm continuam naquela mesma estrutura. Quanto mais naquela época em que havia a diferenciação das castas, das famílias, das estruturas, aqueles que podiam entrar no templo, aqueles que podiam ter acesso à educação. Mas Cristo veio para fazer nova todas as coisas. E Ele deixou esse exemplo para nós, irmãos. Ele deixou o exemplo de que a igreja é para quem precisa dela. E todos nós precisamos dela. E essa carta que Paulo escreve, irmãos, esse parágrafo, ele nos lembra que ninguém é justo. O líder da tua igreja não é justo. O líder dessa igreja não é justo. O líder da igreja que nós conhecemos, A, B, C, D, N igrejas que tiver, não é justo. Nós todos precisamos da misericórdia de Deus nas nossas vidas. Mas há grupos, irmãos, que se fecham de maneira tal em que eles são verdadeiros fariseus, porque eles são líderes na lei, são líderes no exercício do poder que emana de uma sociedade, de um grupo, e eles não têm espaço no coração para abraçar, eles não têm espaço no coração para abençoar. As pessoas que caem, as pessoas que se machucam, as pessoas que estão quase morrendo, é passado de largo, que possam rapidamente sair do meio da igreja para limpar a seara. Não, irmãos, não. Cristo veio, e também pelo trabalho de Paulo, recebemos a anunciação que igreja não é lugar de perfeito, igreja é lugar de quem quer buscar a perfeição. Então a palavra do Senhor hoje chega para nós em um bom momento, em um bom termo, e a anunciação do Senhor hoje é para que todos os que estiverem recebendo a instrução saibam: o Senhor tem um lugar especial para cada um de nós. O Senhor não se esquece de cada um de nós. Pode andar por caminhos diferentes, por caminhos errantes. Pode uma ou duas igrejas ter fechado a porta para você. As portas na terra se fecharam, mas as portas no céu continuam abertas na tua vida. Então a palavra do Senhor hoje vem, um texto duro, falando que todos nós estamos debaixo do pecado. Que bom que todos nós estamos na mesma régua.
Não escapa a ninguém. Você não é mais santo tendo uma língua comprida e um cabelo comprido. Você não é mais santo usando terno e gravata e desejando a mulher do próximo. Você não é mais santo se você está de uma roupa não apropriada, mas tem um coração sincero. Não existe extremos, estamos todos sob a mesma régua. E sob a mesma régua que é o Evangelho da paz, o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho do amor, o Evangelho da graça do nosso Senhor. Irmãos, texto duro, mas colocando todos nós no mesmo lugar. Paulo não se fez diferente. Paulo não falou, eu que anuncio, sou diferente de vós. Sou justo, sou santo, sou perfeito. Não. Irmãos, não tem um justo na terra. Mas hoje o Senhor te convida que você possa se levantar do lugar que você está, da sua situação difícil. A sua perturbação espiritual é tamanha que você já não sabe mais nem se existe Deus. Deus existe, te desperta e te convida a você se levantar e seguir a Ele todos os dias que te restam nessa vida. Que sejam dias longos, que sejam dias prósperos, que você possa encontrar a paz, que aquilo que o teu coração busca, que a tua mente não encontra, está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que você possa encontrar numa oração na madrugada, que você possa encontrar num louvor que você esteja cantando, assoviando, pensando, meditando. Cristo é vida. Cristo coloca as coisas no lugar quando elas estão fora. Irmãos, o Senhor deu a palavra ontem, nessa igreja, a respeito da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E numa parte da palavra, o Senhor deu uma guia de que Cristo habita em nós e Cristo é um fogo que queima dentro de nós. E é um fogo que acalma as tempestades que vêm de fora. E é um fogo que abranda o vento que se levanta. É um fogo que se sobrepõe aos maus espíritos que fazem obras contra nós. E a palavra foi dessa maneira, irmãos. Ao final do culto, uma serva de Deus me procurou, falou, irmão, essa semana inteira eu passei ouvindo um louvor que fala sobre o fogo de Jesus que arde dentro de nós. Deus abençoe pela palavra. Ela falou com a minha alma. Porque Deus é assim, irmãos. Deus vai e te encontra. Você pode estar perdido nos teus caminhos. O teu GPS pode deixar você na mão. O teu Waze pode ficar fora do ar. O teu WhatsApp pode te deixar sem retorno de alguma informação, na verdade? Mas Deus não. Deus hoje te anuncia que você está certo, você está certa, você é imperfeito. Pela lei dos homens, você não tem dignidade de estar nos caminhos de uma igreja, nos bancos de uma assembleia, de uma congregação, de uma reunião de pessoas que servem a Deus. Mas uma coisa que você precisa se lembrar é que ninguém tem essa dignidade. E o Senhor te convida a trabalhar pela salvação da tua alma, porque o Senhor nunca se esqueceu de você. Muitas vezes, irmãos, nosso fracasso, nosso insucesso, ele é justificado pelos nossos erros nos caminhos do Senhor. Não deu certo porque eu não fui um servo de Deus digno. Não deu certo porque eu não segui os conselhos do Senhor. Não deu certo porque eu não sou um cristão exemplar. E às vezes
essa sentença não vem de nós. Às vezes nós estamos caídos e vem o cônjuge, o esposo, a esposa. Às vezes o casal, a família está caída, vem um parente, um pai, um sogro, um cunhado, um líder de igreja, fala assim, ó, você está nesse buraco porque você errou. Você nunca vai levantar porque você errou. E as palavras têm poder. E a pessoa assume aquilo, e aquela tristeza vai crescendo, vai se desabrochando dentro dela e vai sufocando a fé. A palavra hoje do Senhor veio anunciando que não há um justo na terra. E para que você saiba que o Senhor está na tua vida, hoje o Senhor repreende toda sorte de maldição que esteja nos teus termos. Hoje o Senhor quer recomeçar. Hoje o Senhor quer fazer brotar novamente a fé, fazer brotar novamente a esperança. Que toda sorte de maldição pode ter vindo de onde veio, pode ter vindo dentro da tua casa. Você não está sendo medido pelos seus erros, mas você está sendo medido pela esperança que habita dentro de vós. Os passos seus são contados na face da terra. O Senhor cuida de teu levantar, do teu descansar, da tua alimentação. O Senhor cuida de você. Não tem quem prega, quem produz, quem está na igreja, quem é líder da igreja, quem é líder da tua igreja. Não há um justo, irmãos. Não há uma pessoa que tenha dignidade pela justiça da lei de ser alcançado por essa palavra e pela misericórdia do Senhor. Mas o Senhor se lembra de todos nós e hoje o Senhor repreende toda sorte de maldição, assim como as palavras têm poder de uma maldição que veio de dentro da tua casa, segurando a tua benção. Hoje o Senhor quebra e faz nova todas as coisas na tua vida. Recebe bênção, recebe paz, recebe alegria, recebe o amor, recebe o abraço de Jesus na tua vida e siga firme na palavra, siga firme nos bons intentos do teu coração, porque é pela fé, pela graça, pela misericórdia que o Senhor se fará conhecido no meio de nós. Irmãos, não se esqueça, não tem quem possa nos discriminar. Estamos todos errados. Mas o Senhor quer o teu coração. Ainda que você erre 7 vezes, 70 vezes 7 você receberá o perdão de Deus. Ainda que você esteja tentando fazer o bem e tenha cometido o mal. Eu não sei com quem a palavra vai. Eu não sei aonde chega. O que é pior, irmãos? O que é pior? Eu falar mal de alguém? Eu praticar um ato libidinoso? Quantas pessoas podem chegar e querer um conselho de uma autoridade? E a autoridade vai despedir aquela pessoa de qualquer maneira, falando qualquer coisa que ela quer ouvir. Aquela pessoa vira as costas, aquela outra que é uma autoridade, a quem estava em dificuldade buscou socorro. A pessoa se vira e começa a discriminar aquele pobre coitado. Começa a falar mal dele. O que é mais pecado, irmãos? O que é pior? Eu fazer uma pessoa de maneira vexatória? Está eu e o irmão Bruno conversando, vem um irmão pedir conselho para nós. Nós tratamos ele de qualquer maneira ali para dispensar ele rápido. Ele se vira, quando ele dá as costas, eu e o irmão Bruno começamos a falar, isso daqui não tem jeito mesmo. Começa a criticar, discriminar. Quem está mais errado, irmãos? Irmãos, tem alguém que precisa entender essa palavra. Essa palavra veio para fazer uma disruptura no seu estado atual da tua vida até o dia de hoje. O Senhor veio com um texto duro, falando que não há justo na terra. Mas o Senhor hoje te desperta para falar que ainda que você tenha andado por caminhos errantes, o Senhor
vai te salvar porque Ele quer. Pela fé que não morreu no teu coração e pela graça que nos foi derramada por Jesus Cristo, o nosso Senhor, há a salvação no meio de vós. Hoje o Senhor repreendeu toda sorte de maldição na tua vida, na vida da tua família. Os teus filhos serão benditos do Senhor, a sua esposa, o seu esposo será bendito do Senhor. O Senhor fará na tua casa uma casa que será conhecida na terra, e as bênçãos do Senhor se renovarão de geração em geração. Está bom para você essa palavra? Está bom para você receber a proteção do Senhor? Que mais te falta? É noite de segunda-feira. Que mais te falta? Você trabalha com vendas? Sai a campo amanhã, o Senhor é contigo. O Senhor nos despertou para orar por você na primeira oração. Sai a campo, o Senhor abrirá as portas que estavam fechadas, não porque você merece, mas porque é a vontade do Senhor. E não aceite que ninguém te discrimine, antes tente fazer sempre o bem. A sua salvação não se mede por placa de igreja. A sua salvação foi paga por preço de sangue por nosso Senhor Jesus Cristo no duro madeiro da cruz. Recebamos todos essa palavra como vinda dos céus e que por tudo nas nossas vidas o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Em agradecimento ao santo culto, vamos buscar o Senhor em oração mais uma vez, tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória, glória ao Senhor. Aleluia. Glória ao Criador. Bendito é o teu nome, Senhor. Aleluia. Bondoso Deus, eterno Pai, outra vez nos encontramos com os nossos joelhos prostrados, agora em ato de agradecimento por esse culto que foi aberto em memória do teu Filho Jesus Cristo. Por esse mesmo nome está sendo encerrado, Senhor. Graças te damos pelos hinos entoados. Graças te damos pela oração que tu tem dado à igreja, a qual temos certeza que alcançou o trono da tua glória. Te somos gratos pelos conselhos e maiormente pela tua santa e bendita palavra. Graças a apresentar quando as discriminações se fizerem conhecidas, quando os julgamentos se fizerem conhecidos nas nossas vidas, que haja um escudo, Senhor celestial, nos protegendo de todo mal, e permita, Senhor, que nenhum julgamento, nenhuma maldição chegue à nossa casa, Senhor. Antes repreenda toda sorte de maldição nas nossas vidas, no meio da nossa família, e permita, Senhor, que o nosso coração seja pronto a querer fazer o bem, a querer te agradar em espírito e em verdade, e que possamos, Senhor eterno, sempre estar no centro da tua vontade e nos caminhos das tuas bênçãos também. Senhor, tu tens o melhor da terra para nos dar, tu tens o melhor da vida para nos oferecer, Senhor, e tu tens também, Senhor eterno, a vida eterna em coroa de glória no céu, Senhor, reservado para todos nós, que nunca venhamos perder, Senhor, essa esperança viva, que nunca venhamos perder essa certeza, Senhor, da salvação das nossas almas. Tudo isso nós te pedimos com rendimento de graças, em Cristo Jesus, o nosso Senhor, aquele que vive e reina eternamente. Amém. Glória a Deus, aleluia. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus, aleluia. Em agradecimento ao santo culto, vamos entoar um louvor, que no livro de louvores está no número 15.
Recebamos todos, queridos irmãos, a santa paz de Deus, e que o grato amor do Senhor, a comunhão deste culto, os conselhos, as profecias dessa santa e bendita palavra, permaneça em nossos corações para sempre. Amém.